Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento alto desta quinta-feira, o momento do nosso encontro, a nossa conversa. Hoje é 25 de março. Hoje é o dia da Constituição do Brasil. Vocês sabiam disso? Acho que ninguém comemorou. Eu dei uma procurada, não vi nenhuma comemoração lá no Supremo, por exemplo, né? Por quê? Porque dia 25 de março de 1824, o Brasil independente ganhou sua primeira Constituição. Tínhamos imperador, mas uma Constituição para limitar os poderes, né? Ou seja, uma monarquia constitucional. Tem quase 200 anos. Os americanos já têm uma única Constituição com 230 anos. A gente já teve várias. E é bom lembrar o dia de hoje, né? Porque, afinal, o Supremo tropeçou tantas vezes na Constituição, né? Eu usei tropeçou assim até por um pouquinho de eufemismo, né? Porque esse inquérito da fake news, por exemplo, não tem Ministério Público. O artigo 127 diz que o Ministério Público é essencial em todo processo, né? Mas não tem Ministério Público. É um caso único, sui generis, em que o Supremo é a vítima, é o investigador, é o julgador, é o executor de ordens de prisão. Tem um jornalista preso por causa disso, né? A despeito do que está no artigo 220 da Constituição, que fala de liberdade de expressão e não haverá censura. Mas o Supremo aplicou, acima da Constituição, o regimento interno, dizendo que está dentro da jurisdição, foi um crime cometido dentro da jurisdição do Supremo, portanto, ele tem o direito de investigar. E já interpretou que no mundo digital, o dentro do Supremo não é só urbe, mas é também orbe. É o mundo. Bom, gente, viva a nossa Constituição. E vamos à nossa conversa de hoje, então. Não esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Bom, falamos de Supremo, né? O Supremo tem transmitido ao país a nata da insegurança jurídica, né? Ele é a Suprema Corte que interpreta a Constituição, é o guardião da Constituição e tem nos mostrado insegurança jurídica para nós e principalmente para os estrangeiros, que quase não devem acreditar no que acontece, né? Esse vai e vem. Como se não bastasse isso, em tempos de pandemia, que a política eleitoral, as vaidades, os egoísmos, os interesses pessoais, partidários, prejudicam o combate a um vírus que deveria ser puramente técnico e médico, né? Como se não bastasse o Supremo, como se não bastasse a ministra Carmen Lúcia mudando o voto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que também faz uma mudança assim de uma hora para outra. Num dia ele está ao lado do presidente, participa de uma reunião em que o presidente anuncia a reunião como ter sido unanimidade, na harmonia, na união contra o vírus, na despolitização do combate ao vírus, né? Isso num dia, ele é ao lado do presidente, o presidente falando nisso. No dia seguinte, ele abre um texto escrito, não, ou seja, bem pensado, e faz um discurso que parecem ameaças ao presidente, né? Que diz assim, os remédios do parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais, né? Meu Deus, frutos têm que se curar por si mesmo as atuais anomalias, fruto da autocrítica, do instinto da sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Eu nunca soube exatamente o que é inteligência emocional, mas isso é uma outra questão, né? Porque parece que emoção não contribui muito para a racionalidade. Bom, mas tudo bem. E aí, o que ele quis dizer com isso? O que foi que houve? Eu fiquei pensando quando vi isso, será que ele está magoado? Porque dizem que ele indicou a doutora Ludmilla, que acabou sendo um fiasco, né, para o Ministério da Saúde, não deu certo. Depois, lá no Ministério da Saúde, o ministro Pazuello deu um
puxão de orelha assim nos políticos que estão acostumados a mediar verbas, né? Ele tinha me dito, eu estive com ele numa quinta-feira, 2 de julho, e eu lembro muito bem que ele me disse, olha, se estão pensando que vai ter mediação de verba aqui para os prefeitos, ele estava com 14 bi para os prefeitos, para o combate à Covid. Se tem político que está pensando que vai continuar mediando verba aqui, não vai, porque vai direto. Aqui não tem essa história de pichuleco, uma coisa assim que ele falou, né? E aí ele chegou a dizer, olha, se vão se queixar de mim, se vão dizer que eu não estou amaciando os políticos, tudo bem, eu caio fora, não, minha vida não depende disso. Ele me disse isso lá no início de julho, né? E agora repetiu no discurso. Eu até pensei que tinha sido isso. Bom, mas enfim, aí eu não sei o que aconteceu durante o dia que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi ao encontro do presidente, ficaram lá conversando, o presidente depois o levou para o carro e deu uma declaração dizendo que não há nenhum problema entre os dois. Então, serviu como se não bastasse a insegurança jurídica, temos também insegurança política, né? Que é muito ruim, principalmente na hora de uma pandemia, que tem que se concentrar esforços, mas já que são tão atabalhoados, todo mundo olhando para a eleição do ano que vem, né, que deixem para a medicina, meu Deus do céu, deixem para os médicos resolverem isso. Eu tenho certeza que a medicina brasileira, com tudo que aprendeu nesse ano, com toda a experiência na ponta, né, com todos os resultados, os excelentes resultados, é capaz de frear essa ocupação de hospitais e depois, infelizmente, de UTIs, né? O que a gente vê aí é a militância está desesperada, travestida de, né, olha, isso é noticiário, né? A gente sabe que não é, né? Você já tá curtido aí, já sabe que não é. Então, já tiraram o Pazuello, agora querem tirar o Ernesto Araújo, aí está um burburinho, né, uma fofocalhada, como conseguiram tirar o Weintraub também, né? Vão tentando, assim como o Brizola dizia, né? Se o mingau está quente, vai lambendo pelas bordas, né? Mas, enfim. Mas a gente sabe disso, né? A gente conhece isso há muitos e muitos anos. Bom, vamos lá, gente. Eu falei do ministro, né? Agora tem novo ministro. Ele entrou já sabendo de tudo, né? Aquilo que a militância midiática acusava, né? Poxa, tem 2 ministros, não decide nunca, gente. Foi a coisa mais positiva que aconteceu, né? Para não repetir aquilo que aconteceu, que deixou o Tait com cara de tacho, né? Porque na hora seguinte já não estava mais o Mandetta e estava o Tacho sem saber onde pisar. Esse não, esse agora já está pisando firme, já está conhecendo tudo. Eu assisti devagar a primeira entrevista dele, eu anotei umas coisinhas aqui, passar para vocês, né? Porque só sai uma coisinha assim quando é positivo, né? Ele lembrou que a medicina é ciência e humanismo, né? Certamente ele esqueceu, mas ele sabe também que é ciência e arte, né? Que tem que curar se puder, tem que diminuir o sofrimento se puder, né? E se não puder nada disso, tem que ao menos consolar. Veja o humanitarismo dele. Ele lembra que hoje tem 300 mil. A determinação dele é que em um mês, em um dia, se possa aplicar, né, 1 milhão de vacinas. Aí vão dizer, mas como? Tem 35 mil postos. Eu vi ali os contratos de vacina, tem no mínimo 30 milhões de vacinas a mais a cada final de mês, daqui para frente. Ele contou que teve total autonomia para montar a equipe, já montou a equipe, né? Tá por dentro, tem uma secretaria especial para tratar da pandemia e
Por isso que criticaram a transição, porque a transição ia fazer funcionar, ia dar solidez ao novo ministro. Estavam furiosos com essa transição, queriam que ele ficasse perdido no novo ministério, mas não deu certo. Está fazendo parcerias com instituições de saúde. Ele disse que está acostumado a fazer plantão de 24 horas por dia, chega ao ministério às 5 da manhã. Ele disse que no primeiro dia chegou lá às 5 da manhã, não tinha ninguém, mas que no segundo dia já vai ter. Segundo dia foi hoje. Está se juntando com todo mundo aí, e mostrou, olha, no passado, quando não se conhecia, era o vá para casa, agora não tem mais essa história, agora já se conhece, né? Tem que buscar o que já está comprovado, que faz efeito, né? Inclusive já na fase final também, que estão conseguindo, né? Os bloqueadores de citocina. E contou que vai fazer visitas aos hospitais. Eu lembro que o então ministro da Previdência, Jair Soares, fazia isso. Ele entrava na fila, até na fila do SUS. Eu lembro que em madrugadas frias ele ia lá de casaco de couro, né? Anônimo, ali no meio, para saber se andava ou não andava, como é que era o atendimento, né? Então, ele teve em São Paulo hoje, claro, já foi recebido com protestos, né? A militância está desesperada. É o problema da eleição do ano que vem. O pessoal fica desesperado. Bom, mais uma rapidinha. Eu vi na Jovem Pan, que está fazendo excelentes entrevistas, a entrevista com o presidente do Conselho Federal de Medicina, né? O doutor Mauro Ribeiro. Ele disse que essa história de ivermectina e hidroxicloroquina que mata, que isso é falácia, mentira. Claro que é, isso a gente sabe, né? O pessoal está desesperado mesmo, eles não querem que as pessoas se salvem, né? Eles são muito cruéis. E aí ele lembrou, né? O Conselho Federal de Medicina representa 530 mil médicos, é a maior representação de médicos do planeta Terra. E recebe relatórios semanais da pandemia no mundo inteiro e se orienta por isso, né? E que então, por isso mesmo, eles dão liberdade aos médicos para decidirem com o paciente como tratar, né? Ao primeiro sintoma, né? Estão livres para fazer, né? Porque a ciência ainda não determinou a verdade definitiva. Mas bom, e aí eu queria terminar fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem um determinado lote de vacinas e tivessem que escolher entre vacinar os criminosos condenados que estão presos ou os agentes de segurança da prisão, os policiais que estão na rua, os policiais federais, civis, militares, municipais, bombeiros, quem vocês vacinariam primeiro? Eu até dou uma dica, assim, é o inglês, né? A gente está usando lockdown. O sujeito que está preso está em lockdown. Lockdown significa trancafiar, está trancado, né? E se lockdown protege, eles estão protegidos, eles não estão expostos na rua. Os policiais estão. Os policiais que estão cuidando do presídio têm que ir para casa de condução, né? Os outros estão em contato com criminosos, né? Estão em contato com as pessoas que precisam socorro. Então, só para lembrar. Sabe por quê? Porque o prefeito de Bagé, prefeito Lessa, ele decidiu fazer isso. E, segundo consta, a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul pediu ao Ministério Público que averiguasse se ele cometeu algum crime. Fica aqui registrado, né? Parece que depois que o Supremo inverteu mocinho, bandido, bandido, mocinho, daqui a pouco vão querer inverter norte e sul e leste e oeste, né? Tá o país da tentativa de inversão de tudo. De Brasília, Alexandre Garcia.